Esse programa é um oferecimento da Moving, sua dose diária de proteína. Que Mulher é Essa? Um podcast para mulheres de todas as idades, seu ponto de encontro feminino para trocar, aprender, se conectar. Olá, seja muito bem-vinda, eu sou a Alessandra Feltri. Olá, eu sou Olivia Raik. Eu sou Maiara Boareto. Eu sou Lígia Aquino. Obrigada, meninas, por estarem com a gente. Elas já se apresentaram, que foi incrível. E aí eu vou falar um pouquinho de vocês. A gente hoje está com entrevistadas que são muitas numa só, que é mais interessante mesmo no nosso podcast, que a gente tem gravado com mulheres múltiplas, imensas, empresárias com E maiúsculo, fundadoras de uma empresa de chá orgânico, a Yamani. Elas pensam a qualidade do produto, o bem-estar do consumidor, sem esquecer, gente, o meio ambiente e o pequeno produtor, o respeito à natureza, o que já é incrível, né? Incrível. E antes da gente começar o nosso bate-papo, quero pedir aos nossos ouvintes para dar um like aqui nesse episódio para que a gente consiga compartilhar esse conteúdo para mais pessoas. É isso, com certeza. Então, meninas, muito obrigada por estarem aqui com a gente. Que mulher é essa? Vamos falar de novo. Então, meninas, muito obrigada por estarem aqui com a gente no Que Mulher é Essa? E eu queria que vocês já contassem um pouquinho do produto, como vocês pensaram a Yamani, esses chás. Bom, a Yamani nasceu do encontro entre duas mulheres, né? E o DNA da marca sempre foi a saúde da mulher. Então, nasceu como o primeiro chá orgânico para amamentação do Brasil, porque eu sou da área da saúde, eu sou obstetriz. E a Lígia, minha sócia, é mãe da Laura e do Gael, e eu a conheci no pós-parto do Gael. E é esse momento da saúde e acho que da vida como um todo da mulher de maior vulnerabilidade, né? Que é o puerpério, o pós-parto. E foi nesse momento que a gente se conheceu e a gente tinha acabado de fazer uma consulta de pós-parto para ela, que essa é a minha especialidade. E aí a gente não conseguiu parar de falar, né? Aquela coisa assim, conexão total. Juntas até hoje. Ela com o Gaelzinho com dias, 10, 11 dias de vida, e a gente, aquela coisa assim, não parava. E aí a gente tem 2 projetos sociais que também beneficiam mulheres, né? Que acho que ali pode contar um pouquinho. O Instituto do Luto Parental, que é o projeto que a Lígia visualizou e criou, que beneficia mulheres e famílias que passaram pelo luto gestacional, neonatal e perinatal. Ela vai contar um pouquinho. E o meu, que é o Mulheres da Terra, que é de registro de saberes de mulheres, né? Registro de saberes ancestrais, assim, das mulheres em comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas, caiçaras, que é a fonte do nosso saber, né? Sim. E a gente fez um documentário que chama Mulheres da Terra, foi mais de 9 anos para ser feito, sobre 3 lideranças do Nordeste do Brasil. E aí a gente pensou, como que a gente junta as forças, né? Porque mulheres juntas... Muita força. E aí a gente pensou, será que a gente abre uma ONG juntas? O que a gente faz? E aí a gente acabou entendendo que um produto seria interessante, porque era uma forma de você não precisar ficar o tempo todo indo para editais e tudo mais. Então foi... Beneficiar as pessoas, exato. Os projetos e também os consumidores, né? Exato. Mas vocês já eram consumidores de chá, desculpa, né? Vocês já eram consumidores de chá, já era uma coisa que vocês pensavam, não gostaria? Eu morei em Boston 2 anos, é frio, né? Então... Você foi consumidora assídua, né? Pra me esquentar. Eu tomava todo dia, porque do carro pro lugar onde eu ia... Não tinham pensado na funcionalidade, não? Tinha assim, eu gosto desse sabor, vou tomar alguma coisa assim, ou não? Você Pensava, porque lá fora já tinha tem chás muito bacanas, né? Muitas empresas, né? Eu acho que lá tá muito bem consolidado isso, né? Muito. Então eu tomava todo dia. E eu sou da área da saúde, né? Eu me formei em obstetrícia e com uma pós em fitoterapia clínica. Então eu gostava muito de entender também as plantas. E a gente também estudando as parteiras tradicionais, né? As raizeiras. Então, porque a gente fala que a Yamani é baseada em 3 pilares, né? Que são saberes populares, saberes científicos e saberes também afetivos, né? Porque às vezes o que funciona para um não funciona para outro. E aí, então, voltando para o assunto, abre muitas coisas. Aí a gente pensou, então, no primeiro chá orgânico para amamentação, porque não tinha nenhum na época, acho que ainda é o único, eu não sei de outro. Não, e é uma questão muito, muito latente, né? As mulheres, nesse período de lactação, buscando opções alternativas para aumentar a produção de leite, né? Exato. Sim. Eu lembro que nesse atendimento a Mai, ela chegou com um monte de plantas, ela leva as ervas, faz os chás, e ela fez
uma sopinha com cogumelo, tudo. E aí ela tava me servindo um chá, até arrepio, assim. E ela falou, vamos fazer o primeiro chá que apoia a amamentação orgânico do Brasil. E assim, eu nunca soube nada de chá. Eu tenho uma relação afetiva que a gente ia na novena com a minha mãe, tomava um chazinho de capim-cidreira. Eu não sabia nada, né? Eu sou arquiteta de formação. E eu falei, tá, vamos fazer. E aí, então a gente começou, eu fui a cobaia do chá, porque eu tava com um Gael bebezinho e ajudou muito na produção do leite. As ervas são galactagogas, né? As sementes douradas, né? Que tem um conhecimento milenário e ancestral que a gente trouxe pro chá. E aí, assim, nesse processo eu fui começando também a me aprofundar no assunto. Eu fiz uma formação primeiro de sommelier de chás para entender mais, e depois de tea blender, e aí que a gente faz essa alquimia de entender a funcionalidade, com o que dá mais certo na produção e tudo mais. E aí a cobaia foi. Deu certo. Deu super certo, e a gente sempre pensou no foco da saúde da mulher. Então a gente desenvolveu em seguida do De Mãe para Mãe os ciclos femininos, que são 2 blends em um. Ele tem um blend mais para os dias que antecedem a menstruação, depois um para menstruação. Então ali a mulher pode tomar, né, um sachêzinho à noite, de manhã nos ciclos. E o Mulher Madura, que ele conta com a folha de amora orgânica, camomila, para as questões do climatério e menopausa. Eu passei pelos os 2 extremos, né? Sim. Porque eu amamentei o Gael 2 anos, de 2018 a 2020, e eu entrei na menopausa precoce com 40 anos ali, para 41. Então, assim, a gente sente que é uma dor, que as mulheres não têm, né, não falam sobre isso, né, não tem produtos, não tem pesquisas, e aí a gente pensou muito nesse lugar, assim, de apoio para a fase da mulher. Que não sejam só remédios, né? Exatamente. Que na verdade hoje existe um tabu de se conversar entre mulheres sobre menopausa. A falta de conhecimento que acaba não chegando mesmo na mulher ali, no consumidor. A nossa paciente, por exemplo, quando eu atendo uma mulher 40 mais, com todas as queixas tão significativas, né? Irritabilidade, depressão, humor deprimido, ali um cansaço, sono, né? Que é uma disruptura desse sono. As queixas são muitas e elas realmente chegam sem informação e sem solução. Então, hoje, a presença de vocês aqui é muito valiosa para todas as mulheres. Eu acho que a gente está aqui no podcast Mulheres, a gente vai falar sobre saúde feminina, mas para todo mundo, né? Mas trazendo soluções. E aí muitas pessoas falam, mas os chás, somente os chás, nenhum nutriente, nenhum alimento, nenhum chá sozinho irá mudar toda uma questão de queixas. Mas na prática clínica eu vejo muitas melhoras de pessoas que fazem aí o uso de chás associado a uma alimentação saudável, associado a uma higiene do sono. Então assim, não tem como não dizer, quando a gente fala de uma insônia, por exemplo, que um chá não vai trazer o efeito calmante. Isso na prática a gente observa, a ciência traz isso, e é muito bonito vocês trazerem para quem não conhece ainda como que é a essência do trabalho de Gemani, que tem ciência por trás. Sim. Acho que os valores afetivos, né, os valores ancestrais, realmente do que a pessoa passa no momento, mas a ciência. A gente pode trazer ciência para produtos que nós consumimos no dia a dia, né? E essas sinergias, né, gente? Porque quem está nos assistindo aqui, dá para ver aqui as nossas caixinhas, né, que é Mulher Madura, Ciclo Feminino e Mãe para Mãe. Quando a Lígia falou de alquimia, vocês não têm noção. É realmente uma alquimia, mas não é uma alquimia só pensando na sinergia. Você precisa entregar sabor. E eu vivi isso com as meninas. Sim. Então, assim, a gente desenvolvendo a nossa linha de saúde feminina. Em breve. Ai, que delícia. É muito lindo sair da ciência, né? Que é o que eu tenho conhecimento. Gente, é isso aqui que funciona. Os estudos estão mostrando isso. Chega lá, não tem um sabor agradável, não tem algo que marca. Né? Então a gente foi testando vários.
E foi incrível, e é lindo esse cuidado, né? Então eu pude presenciar na prática esse cuidado da ciência, do sabor, de tudo que engloba a adesão a um produto que é eficiente. É muito mais, né, do que só essa energia. A gente também quer degustar algo que é gostoso, que remeta a gente aí a algumas sensações diferentes, né? Tem outra questão da marca, né, que eu acho que também é lindo, que você também quer ter a sensação de que você está usando uma coisa que é orgânica, que respeita a natureza. Isso pra mim que me encanta também. Pois é, que você tá, que não é tóxica, que você está fazendo uso de um trabalho que agrega valor, por exemplo, mulheres. Eu queria até que vocês contassem um pouco para as pessoas do filtro, do chá. Do filtro do chá. Isso é tão legal. Antes da gente falar sobre as matérias-primas que vocês usam, eu queria um pouquinho que vocês falassem sobre quais os ingredientes aqui de Mãe para Mãe, porque eu acho que fica muito claro aqui. Eu quero deixar esses ouvintes que estão aqui, todas as mulheres, que saiam com soluções. A gente tem chá de Mãe para Mãe. O que nós temos aqui que realmente poderia auxiliar? Quais foram as sinergias que vocês escolheram nesse produto? Bom, gente, eu tomei muito esse chá, eu amo esse chá. Ele tem, então, as sementes douradas, né? Erva doce, o funcho, o fenogrego. Sim. A camomila, que auxilia no sono também, e a casca de laranja. A gente trocou pra dar aquele tchan. Não, laranja. Laranja, porque a gente sempre usa muito a laranja e o limão pra dar um tchan. Pra finalizar, né? E aí as ervas, as plantas galactagogas são a erva doce, o funcho e o fenogrego. Sim. E ele é um chá, os homens perguntam, posso tomar? Ele é um chá super digestivo, também. Ele ajuda também o sono, né? Sim. Então é um chá, é uma infusão de plantas que beneficia todo mundo ali, a mulher, o bebê, a família toda. Então a família pode comprar e pode ser consumido ali, né? Sim. E é a beleza da nutrição. O alimento não tem uma função só no nosso organismo, tem várias, né? O funcho, a erva doce, eu acho que também é bem conhecido, né? Nessa função digestiva, do trato gastrointestinal, e trazendo também para a lactação. E um ponto importante, você falou assim, são galactagogas, mas a camomila presente para o sono, que é fundamental para a produção do leite. Pra essa fase, então, e a gente sabe que nesse momento, né, nós... e você que nos escuta como mãe, é uma fase difícil, né, onde o sono fica interrompido, e isso pode, em alguns casos também, ser um gatilho importante para essa baixa produção, né, de leite. Então, a gente favorecer esse momento noturno com a camomila é incrível também, né? Então foi demais vocês buscarem esse cuidado, né? Porque aí abre um pouco mais, né, para esse momento do que a mulher está vivendo, né? E a Má sempre fala isso, né? Que quando você entrega uma xícara de chá, quer falar que é muito lindo. Dessa coisa que é medicinal, né? Também você ir lá e oferecer para uma mãe, porque a mamãe está cuidando, né? De uma pessoa ali que acabou de nascer. Olha isso, não tem nada mais valioso e mais importante pra gente enquanto sociedade humana, né? Sim. E aí, quem que cuida dessa mãe, né? Então, isso é super importante de pensar. Se alguém, as amigas que estão em volta, ou o companheiro, ou quem estiver ali em volta, pra dar esse cuidado pra aquela pessoa, né? Então, só de você oferecer uma xícara quentinha já é terapêutico, né? Exato. Como todos os benefícios. Exato. Eu me senti uma rainha quando ela chegou lá, fez a massagem, os escaldapés, o chá e o jantar, a sopinha. Gente, todas as mães deveriam cuidado, passar por isso. Todo cuidado que a mãe deveriam receber nesse momento de lactação, todo cuidado que ela recebe, realmente, eu acho que assim, multiplica por 10 aí, se fosse em qualquer outra fase de vida, né? Porque a gente está precisando desse cuidado também, porque a gente doa tudo que a gente tem pro bebê. Mas é aquela doação, você doa tudo pra criança. E acaba você ficando sem, realmente. E de fato, eu me senti sugada mesmo. A rotina da casa continua, o marido vai trabalhar, né? A funcionária tá ali exercendo as funções dela. Então, quando vem um carinho, né? Parece aquilo... Nossa, gera uma conexão tão importante para a mulher nesse momento, né? E aí, além da questão da premissa do orgânico, né? Porque a gente estava pensando num chá para amamentação, né? Que ia passar da mãe para o bebê. Um dos pilares da Yamani é a sustentabilidade. Desde o começo, a gente sempre pensou muito nisso. E aí, acho que a Má pode contar um pouco mais, porque foram vários fatores, desde das caixinhas, o sachê, o celofane. Até como vocês pensaram nisso. Isso é muito eu legal, acho isso muito legal. Todo mundo não, de verdade, a gente se preocupa real. Assim, não é assim, porque
enfim, agora as empresas, acho que como um todo, estão buscando trazer essa questão de sustentabilidade, porque não tem mais por onde fugir. Não existe que a gente está vivendo, né? Mas isso é parte do propósito da Yamani. A gente, exato, é o DNA. Sem romantizar, porque eu acho que isso torna tudo mais difícil. Exato. Até chegou uma pessoa lá no nosso stand aqui na Naturaltech e falou, gente, vocês são perfeitas. Eu falei, perfeitas não, tem ainda muito que dá pra fazer, mas assim, uma coisa a gente pode dizer, a gente tá fazendo o melhor que é possível, né? Tudo que dá. E aí o que a gente fala, assim, enquanto Yamani, é que a gente pensa em chás, né, que são saudáveis para as pessoas e para o planeta, porque não existe, tá tudo conectado, né? Sim. Então, em primeiro lugar, essa questão da agricultura, né? A gente está no Brasil, que é o país mais megadiverso do planeta, tanto em termos de fauna e flora e biomas, quanto em termos de cultura e saberes, né? Sim. E é uma responsabilidade muito grande, né? Então, a gente trabalha hoje com mais de 106 famílias organizadas em cooperativas e associações de 7 estados do Brasil. Então, tem Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Goiás, Bahia e Amazonas. Então, acabou que juntou muito tudo, diverso, né? Os 3 biomas, Cerrado, Amazônia e Mata Atlântica. E não só agricultura orgânica, né? Mas também regenerativa, que isso é o mais importante, né? Que a gente precisa tanto para a cadeia, né? Exato. Hoje a agricultura familiar, não só falando de agricultura orgânica, mas no geral, é responsável por 75% dos alimentos na mesa dos brasileiros e brasileiras. Então, assim, é fundamental. E aí a questão de como que foi a parte de sustentabilidade das embalagens, né? A gente nunca tinha feito chá, eu era porque continuo sendo. É que hoje eu tô mais na Yamani do que até nos atendimentos, né? Mas aí a gente veio a descobrir que tomar chá em sachê podia ser tóxico. Aí a gente, como assim? Não sabia disso. Eu não sabia. No meio do caminho, né? A gente já tinha as caixinhas impressas com tinta tóxica, porque o produtor falou, olha, meninas, tem essa aqui. Beleza, é essa. E aí, depois de 1 ano e meio, 2, né, que a gente descobriu a questão dos sachês. Aí, a gente veio a descobrir, porque tem até uma pesquisa, né, que já foi publicada na American Chemical Society, que foi uma análise feita nos principais papéis filtros de chás. Né, tanto o chá quanto o café, aquele lá, que não vou falar o nome, que a gente coloca. E aí, bem branquinho, né? Bem branquinho. Com alvejante sintético. E eles usam para aglutinar, né, ali para formar ali o sachêzinho, o material que é oriundo do PLA, que é microplástico. E aí a gente, chegou assim, será que a gente muda, tudo vira só a granel, né? Porque a ideia de fazer em sachê era para ficar mais prático e facilitar o consumo. E aí, será que a gente muda para granel? A gente foi e conversou com o nosso fornecedor e ele falou, olha, tem um papel filtro que eles usam na Europa, que é esse da Glatfelter, que é um papel filtro alemão, que ele é 100% vegetal e compostável, feito principalmente da fibra de bananeira. Vai ser mais caro, a gente, assim, ó. Vai ser ele. Vamos embora. Vamos respirar fundo, vamos trabalhar, mas vai ser ele. Vai ser ele. Vai ser ele. Tinha uma saída. Tinha uma saída. E aí, aí a gente começou a produzir só com ele, então foi uma coisa que até a gente ficou muito conhecida, assim, na Yamani no Brasil por ser pioneira nisso. Então as pessoas começaram, também descobriram isso, porque é tudo informação nova que a gente vai aprendendo. Tem caminho para mais marcas usar. Tem mais marcas já fazendo. Porque o custo cai. Compra-se mais, né? sabe? A gente falou sobre isso também. Precisa, né? Com todas as empresárias que a gente entrevistou aqui na Naturaltech até, o grande desafio quando você apresenta ali o custo desse produto é de ter mais volume, né? E aí dificulta ainda, mas que ótimo, vocês abriram esse caminho e aí a gente acho que hoje já 4 ou 5 marcas 4 ou 5 esse papel filtro. E esse volume que aí o nosso envasador traz em quantidade maior e oferece. Claro. E diminuiu o custo. Gente. Pra todo mundo, é bom pra todo mundo. É bom pra todo mundo. E aí, por fim, o celofane que a gente... Isso foi há uns 2 anos atrás. A gente era um mês que a gente mais tinha vendido na história há 2 anos atrás. E a gente veio descobrir que é obrigatório pela Anvisa você usar um lacre aqui, né? E era na caixinha, gente, a Má tá mostrando aqui, até pra quem tá vendo tá fácil. Mas a caixinha do chá, para quem nos ouve, a caixinha de chá tem a caixinha, né, no papelão, e por fora a Anvisa obriga a colocar um material, um plástico, né, e é essa a história que ela tá contando. Exato, e aí era feito tudo de BOPP, né, que o BOPP, ele é reciclável, só que ele não é reciclado no Brasil, 95% dele, porque é um processo mais complexo de reciclagem.
E aí a gente descobriu que era um BOPP que na verdade não estava sendo reciclado. A gente pensou, Uma dualidade. Vendeu que karma, bem, que karma, mas a gente né? dormia pensando naquele plástico no mar, na natureza. Exato. A gente ia morrer, aquele negócio vai ficar ali, pra, né? Tá na areia, aqueles Que micro... adianta Aqueles vender microplásticos. bem, né? Desse jeito. Aí a gente ficou feliz por ter vendido o recorde, mas tipo assim, esse karma vai vir, o boleto vai vir pra pagar forte em outros lugares. E aí a gente falou de novo com o fornecedor. Isso é muito importante, porque só finalizando assim essa parte, as coisas só mudam quando você solicita. Então o cara nunca tinha usado aquilo. Né? A gente foi lá, a gente não dá pra ser isso. Sim, demais. Eles sempre buscam soluções, Sempre. assim. Pesquisam e descobriram. É oferta e demanda. Enquanto tem gente comprando, eles estão ali no lugar confortável e não buscam uma melhora. Mas quando a gente começa a pressionar e querer, fala assim, bom, Quero ser peraí, diferente. tenho que sair daqui da minha zona de conforto, deixa eu procurar como que eu posso atender essas minhas clientes, né? Sim, exatamente. E aí a gente chegou neles e falou assim, a gente precisa resolver isso, não dá. E ele falou assim, tem outro material também, infelizmente tudo vem de fora, mas você vai ver, na verdade, a matéria-prima vem muitas vezes das Américas, né, na América Latina, só que daí a tecnologia tá lá. Mas eu acho que logo a tecnologia brasileira vai avançar, a gente vai ter tudo aqui, porque a gente já tem a matéria-prima, só ter tecnologia. E aí ele conseguiu, e aí a gente começou, e a gente falou, não, agora tá redondo. Olá, eu sou a Bruna Fabris e eu quero saber um pouquinho, meninas, das novidades dos lançamentos aqui da Natural Tech, que vocês trouxeram no RTD, né? Pra quem não sabe, a RTD é uma linguagem de varejo, Ready to Drink, e tem 3 novos, incríveis. Sim. Lindos, inclusive, né? Porque eu acho que eu tenho pena de escolhe cancelar também. O designer arrasa, né? O Tem designer arrasa. Elixir do Amor. Olha, Hoje é gente. sexta-feira. Moleque. Peraí. Como é que as pessoas... Cameraman, pega aqui. Ó, o barulhinho. Aí depois eu falo. Eu vou ter que provar isso aqui, gente. Obrigada. Conta pra Tá gente. lindo, lindo, lindo. Como tudo delas, assim, elas pensam em todos os detalhes. A gente tenta ao máximo pensar em que fique gostoso, que fique bonito, que seja... E aí, até uma outra coisa, ela tá falando disso, acho que a Bruna perguntou do lançamento, eu vou tomar, mas fala pra gente também da questão do alumínio, tá? Da questão do alumínio, Isso também é um tabu, não precisa com detalhes, porque eu sei que, nossa, não somos técnicas, mas para que as pessoas saibam, estar no alumínio não traz toxicidade, você não vai tomar e ser ruim para você, não tá consumindo alumínio, né? Isso é importante. Sim. Bom, contar um pouquinho então sobre os 3 blends. Nossa, super O que eles têm em comum entre eles, né? A gente tá lançando aqui na Natural Tech o Elixir do Amor, o Energia Vital e o Super Detox. E o que eles têm em comum é que a gente trabalha muito com a brasilidade, né? Então, tanto a embalagem, porque as plantas são do Brasil, né? Todas. E então o Elixir do Amor, ele tem hibisco, delicioso. lixia, amora, catuaba e marapuama. Esse aí. Sexta-feira boa. Dia dos namorados. Exato. E chegou uma senhora e falou assim, mas esse daí ele é afrodisíaco? Olha, você pergunta, né? Ele é afrodisíaco, ele traz o amor de volta em 7 dias, o que é? Abre o caminho. Aí a gente fala assim, amor de volta só se for amor próprio. Ele tem um toque de rosas, não tem? Ele não. Nossa, Não tem. Acho que a lixia A traz. lixia, ela traz. Aroma Ela bem traz. gostoso e tem adoçado com maçã e tâmara. Né? Exato. Que deixa bem... Exato. Ele não leva nenhum tipo de adoçante sintético, xilitol, ou açúcar, aqueles açúcares exatos. O que eles têm em comum todos é que eles são adoçados com néctar de tâmara e com suco de maçã orgânico. E para conservar a gente coloca um pouquinho de limão em todos e também no final da produção o ácido cítrico para equilibrar o pH. Muito bom e é muito docinho. Sem adoçante. Sim. Açúcar natural da tâmara. Que às vezes não faz tão bem. Maravilhoso. Muito legal. E sobre a lata, gente, de alumínio? O que vocês têm para contar pra gente? Porque tem isso que a Lívia falou, né? Do preconceito, enfim. Isso, a gente estava muito nessa dúvida, né, de se a gente lançava numa garrafinha de vidro ou numa lata de alumínio, pensando, porque, né, para a experiência do consumidor, das pessoas nossas, né, a gente às vezes uma latinha, uma garrafa de vidro geladinha traz uma coisa, né, de uma experiência de consumo mais interessante, só que para o planeta, né,
a garrafa de vidro quase não é nada reciclada no Brasil. É muito difícil esse processo de reciclagem. Ela seria a melhor opção, mas no Brasil a gente não tem infraestrutura, então ela acaba que ela complexo, se perde completamente, né? Exato. Já alumínio a gente é benchmark no mundo de reciclagem. É né? 99,9% de reciclagem. Então a gente ficava assim, né? Eu e a Liz. Será que bom pro planeta, bom para as pessoas? Mas aí a gente foi entender. Mas qual que é realmente o efeito de uma bebida de um alumínio para as pessoas? Então a gente vai trazer um conteúdo para vocês. A gente pode fazer um conteúdo em colaboração com uma química que ela explica exatamente isso, né? Sobre como que, na verdade, uma bebida gaseificada no alumínio, né? Que não vai ser congelada, que é diferente o processo, ela na verdade não vai estar tendo resquícios de alumínio ou metais pesados. Nada Olha que tóxico. legal. Então a gente tá bebendo com a tranquilidade de que você não tá ingerindo alumínio por causa disso que tá ali dentro. Exato. Exatamente. E aí os outros dois blends o primeiro é o Energia Vital, que é um energético natural, né? Então para todo mundo que quer consumir menos cafeína, mães, né? É um blend com a cafeína do chá verde. Além da cafeína do chá verde tem o guaraná e o camu camu, a laranja doce. Então ele é um mate, né, Má? Ele é um energético natural, também adoçado com a maçã e a tâmara. E ele é mais azedinho. Então ele tem essa pegada assim mais refrescante, né, para tomar num dia quente, de manhã. E o detox, ele já tem essa pegada do ginger lemon. Coloca um pouquinho de mate para dar aquele tchan. E aí a gente colocou nesse daqui, a gente fez um pré-mix que vão algumas fibras beta-glucana de levedura, goma-caça e inulina, vitamina B6 e B12. Uau, que super bom. Além de detox, ajuda a questão das fibras alimentares, ajuda super, né? Digestão. Sim. Eu comecei o podcast falando que elas eram empresárias com E maiúsculo, eu sou uma carioca, então eu queria falar E maiúsculo. Tá, não pode. Mas, e assim, só ouvindo, eu já tô, gente, com certeza, porque elas pensam sem romantizar, porque é muito difícil você fazer isso tudo e a luta pra pensar que eu ainda quero ser sustentável, que eu ainda quero ser boa e tudo mais pro meio ambiente. E aí vocês receberam um retorno disso. Conta pra gente desse prêmio mais do que merecido, né? Foi muito legal. A gente ganhou em segundo lugar ontem aqui na Natural Tech como produto mais sustentável, né? Categoria sustentabilidade, que conta toda essa história que a gente falou, né? Do sachê vegetal, do celofane biodegradável. E aí pra gente é uma honra, né? Porque a gente tá assim há 6 anos sempre pensando em como melhorar, em como cuidar mais desse retorno, né, dos resíduos sólidos, de tudo que a gente traz de volta na cadeia de produção. Então a gente ganhou em segundo lugar, que pra gente foi primeiro. Que demais! Porque foi um retorno. Exatamente, Sim. exatamente. Na Sim. categoria de sustentabilidade, o produto foi o Bons Sonhos, que é o mais vendido desde o começo da Yamani. É verdade. Inclusive, eu tô vendo aqui na caixinha que vocês têm certificado pela EcoCert Brasil. Aham. Que bacana, gente. Pra quem não conhece, a EcoCert faz parte do Grupo Cosmos, que é a maior certificadora do mundo. E é o maior selo em termos de produtos naturais, né? E orgânicos. Exatamente. A gente já passou pelo selo da IBD, né? A gente já teve uma época o selo da IBD e estamos na EcoCert. Todos os produtos são certificados desde o início da marca, inclusive os gelados que acabaram de ser lançados. Demais. E brasileiro, eu queria ter uma dúvida que eu tinha. A gente sempre brinca do chá inglês e na Europa a gente sabe que se bebe muito. Nos Estados Unidos você falou que morou e que pelo frio. O brasileiro já consome chá desse mesmo jeito? Já gosta? Já procura? Não, o Brasil é café, né, gente? A terra do café. Mas o que a gente está percebendo é essa tendência, né? Tanto pela qualidade de vida, pela busca de produtos, né, naturais. E aí o crescimento tá o dobro no Brasil do que no mundo. Então tá agora um mar de oportunidades, assim, para todo mundo, né, que quer consumir marcas melhores de chá, procurar produtos melhores. Então, e pra gente também como marca de empresários, chás. Então tá crescendo em torno de 30%, no mundo cresce em torno de 13%. Que legal. Posso fazer só um adendo antes? E sobre a certificação EcoCert, que eu acho que é importante as pessoas falarem. E o legal de ter um selo EcoCert é que muitas vezes as pessoas não sabem, mas assim, a gente tem um processo auditado, validado, dizendo que essa empresa
faz tudo certinho do início até o final da cadeia, o produto é rastreado e a gente cansa de ouvir quem está um pouco mais no meio empresarial que trabalha dentro dessa nova economia, da questão do cuidado com o meio ambiente, um monte de empresas greenwashing, né? Então, se tem este selo, isso é um atestado assinado, carimbado, reconhecido em cartório de que está tudo certo com a marca, né? Então, isso é muito legal. É super interessante você trazer, né, esse ponto, porque pra gente que é pequeno, a gente desde o começo queria muito, né, um produto orgânico certificado, mas é complexo, porque você precisa cuidar também de toda a sua cadeia. Então a gente sempre tem contato com todos os produtores, né? A Má que cuida dessa parte, ela visita. Então a gente tem esse contato muito próximo para entender como que é a questão dos resíduos sólidos, do cuidado com a água, né? Tudo. Sim. E aí da procedência, da qualidade do material, porque exatamente. Assim, ter qualidade no material sintético que você faz totalmente dentro de uma indústria, aquilo é totalmente controlado, a molécula é uma coisa, garantir a mesma qualidade em produto natural é 5 vezes mais difícil. Exatamente. Total. E quando a gente passa uma vez por ano, né, por essa auditoria, e quando a gente passa por essa auditoria, eles vão do produtor, é bem o que você trouxe, né? A gente vai até as fábricas, vai no processador, vai no envasador, vai no escritório. Então é um processo complexo e que a gente precisa cuidar muito bem, né, de tudo isso para conseguir o selo. A EcoCert cuida até do detergente que você limpa a máquina, que tem que ser, né, natural. É muito criterioso. Estar com esse selo realmente é muito importante. É um prêmio tão incrível quanto, né, o John. Sim. Quando acaba a auditoria, a gente fala, nossa. Vamos beber um chá para comemorar. E vocês têm, claro, novos projetos? Vocês pensam em novos tipos de chá para incluir mais pessoas? Talvez até com algum tipo de energia, ou de proteína, não sei. Isso passa na cabeça de vocês? Maiara aqui, nossa P&D. A nossa bruxa. A gente tem uma questão que a gente compra então as matérias-primas desidratadas e algumas viram pó, né? Então a gente tem um pó pequenininho que hoje eu tenho muita cúrcuma, canela, gengibre, tudo em pó, que tem que peneirar pra poder não entrar no sachê, né? Porque o sachê, às vezes, ele dá uma vazadinha, porque a gente não quer perder nada. Imagina, cúrcuma, canela orgânica, é um tesouro. Então a gente tá pensando em fazer alguns blends, além dos chás, né? Mas também fazer alguns blends de temperos. Inclusive, a gente tava falando com a Lê de fazer alguns temperos específicos pra saúde da mulher, né? Onde essas plantas, elas são incríveis. E aí, a gente daí também tá cuidando dessa cadeia 360, porque eu não vou desperdiçar 1 milímetro de um pó de cúrcuma, de canela, de gengibre, de cacau, né? Pra gente poder estar utilizando em algum blend de temperos. E, pessoal, falando em chás ou em temperos, enfim, a gente tem a questão, assim, primordial, que é a questão fitoterápica disso, né? Às vezes as pessoas têm até um certo preconceito, assim, puxa, mas eu vou colocar só um pouquinho, vai fazer diferença no meu dia? E aí, algumas amigas minhas me fazem essa pergunta, eu digo, experimenta. E depois, mas perceba como você se sente após um chá digestivo, após um chá calmante para você poder dormir. Como que vocês fazem o cuidado da seleção? Rotina, né? Exato. A seleção desses fitoterápicos para compor o blend. Como que é esse processo criativo e científico, de certa forma, também? Sim. A gente usa para compor um blend alguns critérios. Primeiro, o que está dentro da RDC da Anvisa, de chás e especiarias, né? Porque tem muitas plantas. Chás em saquinho, né? Exato, para chás em sachês. São diferentes as RDC categorias. Para granéus, sachê. Exato, porque no Brasil a gente tem uma limitação grande de plantas que a gente pode utilizar. Quando você vai pra fora, até a pessoa fala, nossa, por que você não usa equinácea? Né? Outras plantas. E, na verdade, você tem que cumprir exatamente o que a Anvisa propõe. E aí, então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é o que a gente consegue de cadeia de orgânico no Brasil, porque as nossas plantas são 100% brasileiras, né? De trazer essa coisa do local, né? A gente preserva também muito por isso. Aí, em terceiro ponto, junto nisso tudo, a questão da funcionalidade, funcionalidade e sabor. Né? Então a gente leva em consideração a farmacopeia brasileira, a farmacopeia europeia, mas entendendo que esse chá não é fitoterápico, né? É um produto alimentício, então realmente não vai resolver nenhuma questão de saúde, né, a mais. Só que a gente... Não é remédio. Não é remédio. Mas ele auxilia, ele pode estar ali ajudando. É um alimento, eu acho que o mais importante quando a gente pensa em saúde, né, a gente tem que pensar antes, né?
antes. A gente tá falando de um produto como um hábito diário, né? Mais importante o que você vai fazer quando você tá naquele momento é o que você faz todos os dias. Às vezes eu saí, nossa, eu comi um bolo de chocolate, não sei o que, mas tudo bem. Agora o que você faz todos os dias é o que vai determinar a longevidade, a qualidade. Sim, exato. Ou seja, ele não vai tratar a doença e resolver a doença, mas ele promove a saúde. Ele promove, E é como bem um o hábito. que a Ale falou agora há pouco, dessa questão da saúde integral, né? Não é uma coisa só que vai resolver. Então, você cuidar da sua alimentação, você fazer atividade física, você dormir melhor. E então, a gente fala até que a nossa linha do Bons Sonhos, de gestão, que é uma linha de saúde integral. E pensando, que legal, e pensando nisso, assim, Total. o chá ele rotina. complementa, né? É a rotina da família toda. Então, assim, é de mulher para mulher, mas o homem pode usar, o seu marido, de repente seu filho. As pra crianças, família. né? A gente É tem pra saúde. Exato, a gente tem os primeiros orgânicos infantis, que é o curumim, sol e lua. Então, para crianças de 2 anos. Desde cedo começar já a ter acesso. Vai beterraba, mirtilo, melissa. Sensacional. E aí, complementando a Mar, são sempre 5 plantas, né? Exato. E aí a gente sempre pensa também na funcionalidade, pensando quais plantas vão ser melhores para digestão, para imunidade, né, anti-inflamatória. E aí sempre as 3 primeiras estão em maior quantidade, né? E as 2 últimas elas trazem aroma, complementam o blend, né, para ter Pro sensorial. essa química. Antes de encerrar, a gente vai para o nosso quadro, que é um quadro surpresinha, que se chama Sem Pudor, do nosso podcast. Tá. Basicamente, a gente vai fazer uma pergunta e vocês podem responder de bate-pronto o que vem para vocês, tá bom? Tá bom. Primeira pergunta: o que um homem não deve falar jamais para uma mulher? Olha, a gente não estava preparada mesmo. É surpresa real, viu, gente? Pra gente surpresa. justificar, porque a gente quer entender também. Eu tenho uma. Posso falar? Por favor. Uma vez eu ouvi assim. Foram vocês mesmas que fizeram? Eu já ouvi. Eu já ouvi isso. Exato. Sim, eu e a Mai. Ótimo. Nós mesmas. Quem te ajudou? Exato. Essa Se foi você uma está coisa. ouvindo esse podcast, saiba que essa frase não é legal. E nem ofereçam pra elas um cafezinho, gente. Exato. Foram vocês mesmas Não, que horrível. fizeram? Acho que as pessoas não pensam, né, antes de falar. Sim. Vamos na seguinte. O que não pode faltar na bolsa de vocês? Nossa, que difícil. Não sou muito boa de responder rápido. Já assim, sei. peraí. Fala, por favor. Foto do Gael. Mas Com água, certeza. né? A água, foto do Gael. Eu sei que pode parecer clichê, mas um sachêzinho de... Eu sei que pode parecer clichê, mas um sachê de chá, né? Porque você pede uma água quente, você pode tomar em qualquer lugar. Então, saí do meu almoço, uma aguinha quente, por favor. Coloca ali boa digestão, você já tá tomando. Então, assim, na minha bolsa, é que eu sou meio. Não, tô te invejando, Maiara. Eu adoraria ter Ai. Você suspeita pra falar. Isso, eu sou meio suspeita pra falar. Era essa pra... E a gente tá com uma super ideia da Má, que é uma necessaire linda, com as plantas, com um sachêzinho. Vai viajar? Leva a sua Que necessaire, legal! Mani. Vai pra fazer um procedimento cirúrgico? Leva. Vai, sei lá... Até com isso que vocês comentaram dos blends que podem ser agora pra comida, né? Pra culinária, isso também pode ajudar. Bem legal. Total. Muito legal. Como mãe ou mulher, que mico que você já pagou que pode dividir com a gente, vocês duas? Né? Nossa, gente. Já paguei vários micos, mas deixa eu pensar. Como mãe... sei lá, o Gael, ele é super tímido, né? Aí eu vou lá na festinha junina dele e falo, vai, Gael, que lindo. Não sei, acho que é meio mico pra eles, né? Eles falam, fica assim, ai, calma. Você queria pequenininho, né? É. Eu não sou mãe, mas eu fui au pair. Eu morei nos Estados Unidos 2 anos e fui babá. E aí, também com criança, né? Criança às vezes quer fazer xixi numa hora que você... E aí eu tava com o Benny, enfim, que é um menininho. E aí queria fazer um xixi no meio do shopping, só que daí aquela coisa corre. Enfim, acho que é isso de um xixi de criança num momento que não tinha onde pra ir direito. Então, acho que é isso. Desespero de O alguém desespero. Sim.
Gente, eu queria saber de vocês qual lembrança, música, filme, cheiro, comida que vocês carregam até hoje. E se até isso remete aos chás em alguns momentos, né? Porque talvez vocês já tivessem na história de vocês esse costume. Chá. Eu sempre falo pra minha mãe que eu lembro quando a gente ia nas novenas, né? Eu era pequena, ela sempre me levava. Somos em 4 irmãos, eu sou a caçula. Então eu ia sempre com a minha mãe. E no final tinham aquelas bolachinhas maisena, água e sal com um chazinho de cidreira. Então é uma memória afetiva muito forte pra mim. E quando a gente começou o chás, né? Fez muita conexão. E na rua que a gente morava tinha uma dama da noite. Então toda vez que eu sinto, eu me lembro desse lugar que a gente morou 15 anos. Então é bem mágico. Nossa, chá é total uma memória afetiva, né? Você falou, eu lembrei aqui que eu estudei a minha vida inteira no mesmo colégio. E tinha a Maria Helena, que era secretária da escola, e que assim, ela é icônica para todos os alunos da escola, porque ela fazia um chá de funcho. Olha! Que você podia ter dor de barriga, dor de Tudo cabeça. Tudo resolvia. Saudade de mãe. Você ia Chazinho lá, resolve tudo, tomava gente. o Olha chá de só. funcho da Maria Helena e voltava curado pra Olha sala. só. Olha só que interessante, né? Que as lembranças, É. as boas, as melhores memórias, elas vêm muito da infância, né? Exato. A minha família é de zona rural por parte de mãe, então eu até os 7 anos eu morei em sítio. E aí as lembranças que eu tenho de infância é tipo no pé de goiaba, subindo em pé de goiaba pra comer goiaba, daí você comia uma goiaba, aí vinha com um bichinho, aí você falava assim, será que eu como é proteína? E você continuava comendo. Então acho que as melhores memórias, acho que é isso, tem muito a ver com infância e com natureza, né? Essa é a minha memória. Gente, agora a gente vai falar uma palavra e vocês também respondem com uma palavra, tá? Em uma palavra, o que é família pra vocês? Acho que, assim, pra mim, amor. Pra mim é maternal. Caráter. Fazer o melhor que você pode. Sim. Pra mim é muito pensar no outro, assim, né? Porque acho que a gente colocar o outro em primeiro lugar, sabe? Como que o outro gostaria de... eu passei de uma palavra. Tudo bem. Mas é isso, acho que tem a ver. Carreira. Transição. Brilho. Ser mulher. Eu amo. Não trocaria. Quero vir em todas as vidas mulheres, apesar de todos os desafios que não... Sem romantizar, Que né? não são poucos, nem um pouco. Assim, se a gente começar a falar de qualquer desafio enquanto mulher, a gente em um segundo aparecem muitos. Sim. Mas eu adoro ser mulher. Pra mim é força e 2 palavras, resiliência. Acho que é muito isso. Gente, muito obrigada por vocês estarem com a gente. Foi incrível, porque vocês são imensas de verdade, assim. Ser empresária no Brasil é super difícil. Não é fácil você colocar um sonho, tirar um sonho do papel. Vocês não só tiraram, como vocês são incansáveis, estão sempre em busca de coisas melhores. E realmente pensando o outro, sendo resiliente, enfim. Então, muito, muito obrigada por essa troca. De verdade. Obrigada, meninas. Adorei estar aqui esses minutos com vocês, conversar com vocês. Foi ótimo. Parabéns pela jornada e pela inspiração aí, que inspire muitas outras mulheres também a fazer o mesmo, né? E muitos empresários, Exato. né, Bruna? Empresas incríveis para o nosso mundo. É isso que a gente precisa, né? Empresas legais. Não deixem de assistir e ouvir o Que Mulher é Essa em todos os canais que vocês quiserem. Se conectar com a gente, mandar sugestão, né, Bruna? Todas as perguntas. E esse episódio maravilhoso vai estar com certeza em breve nas nossas principais plataformas digitais. Então compartilhem, assistem, ouçam. É isso. A gente vai ficando por aqui. Meninas, vocês querem Obrigada. falar uma palavrinha final? Eu queria agradecer demais pra gente esse espaço e, assim, estar com vocês, com a Lê, é muito importante, né, pra gente falar mais da gente, da marca e convidar as pessoas todas para conhecerem o produto e apoiarem os projetos sociais. A gente tem esses 2 projetos que são o propósito da Yamani, né, então a gente tá aqui por isso. E para todo mundo que puder conhecer mais, se aproximar e apoiar, a gente agradece muito. Muito bem. Instituto do Luto Parental e Mulheres da Terra, pra quem não conhece. Que legal. A gente nem deu tempo de falar dos... Vamos chamar para uma próxima. Uma próxima, tem muito assunto, é aquela coisa, tem muito assunto. Bora. E tem uma frase na Yamani que a gente gosta muito, que é: as mulheres são como as águas, elas crescem quando se encontram. Ai, que lindo. Que Yamani significa mãe das águas, então é tudo
isso aí. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Parabéns, meninas. Obrigada.